tem duas pessoas na tela, ou quando é algum tipo de troca, enfim, né? Essas lives aqui que eu vou trazer mais com conhecimento extra, elas vão durar em torno de 30, 40 minutos, tá? Então, assim, não é live de 1 hora que vocês vão ficar aqui sentados ouvindo e tal. Haverá alguns momentos em que euzinha vou trazer gente aqui pra cima. Então, meio que o Clubhouse do Instagram. Quem não tá no Clubhouse, inclusive, né, assim, eu tenho participado de algumas salas que não são só do fitness. Algumas coisas são bem legais, outras já estão meio que passando, né? Então, é isso, tá bom? Lives de 30, 40 minutos e por enquanto eu vou trazendo esses conteúdos para ver se eu trago um pouco de alento aí pro mercado de academias, pro mercado como um todo, né? Porque tem gente aqui que não é só do mercado de academia. Para quem perdeu, tá? A semana passada, que eu chamei de parte 1, né, que seria a primeira live que eu tô fazendo essas lives nesse formato, vou trazer um resumo com os 20 pontos de uma análise com mais de 50 especialistas do que está por vir aí em 2021, tá? E esse estudo é do jornal The Economist, na verdade é uma revista inglesa, e ele traz esse estudo com esses 50 especialistas de mercado, tá? E a semana passada eu falei de 4, tá? Que foi que os humanos querem se socializar, então são 20 pontos, trouxe 4 a semana passada e hoje eu vou trazer talvez mais 4. Os humanos querem se socializar novamente. Esse foi o primeiro, tá? Mas o trabalho remoto basicamente vai permanecer o mesmo. Ou seja, as pessoas vão querer entrar para a parte... sair do virtual e ir para o físico, ir para o ao vivo, mas não para trabalho. Vai ser socialização menos o trabalho. O trabalho eles vão querer, a gente, né? Vai querer continuar no online. No online... e híbrido, tá? Que significa dizer que metade do tempo online e metade do tempo offline, tá? Oi, Tata, chegou, tem uma galera chegando. Gente, olha, se eu não vir as pessoas, é que eu fico falando, depois eu dou oi pra todo mundo, tá legal? Então esse é o primeiro ponto que eu trouxe da semana passada. O segundo ponto que eu trouxe foi que os escritórios vão fechar com uma percentual, né, com uma porcentagem muito alta. Esses escritórios que a gente hoje conhece como os escritórios normais, aqui a gente está falando das academias que têm escritório dedicado, das empresas de equipamentos que têm escritório dedicado, enfim. Estes escritórios, oi Tata, lindeza, esses escritórios eles vão sumir. E daqui a um tempo, não talvez em 2021, mas 2022, 2023, porque comportamento a gente mede a cada 2 anos, né? Geração não, mas comportamento a gente mede mais ou menos a cada 2 anos. A tendência é que esses escritórios sejam vistos como jurássicos, assim, como bem ultrapassados, tá? Então, vale a pena a gente pensar que o nosso mercado, inclusive o nosso de academia que tem escritório, a gente vai ver uma demanda muito menor de escritório físico para os online. O terceiro ponto que eu trouxe foi que os hotéis de trabalho eles desaparecem em pelo menos 50%. Sabe aqueles eventos que a gente faz em congressos em outras cidades e que a gente loca hotéis? Estes hotéis eles vão parar de existir pelo menos em 50% deles, tá? Isso no mundo inteiro, tá? Porque o The Economist ele faz uma tendência mundial. Tem outros sites também, outros lugares que vocês conseguem enxergar isso, tá? E isso é super importante em termos de comportamento para vocês entenderem como é que vai funcionar o relacionamento das pessoas com os mercados de trabalho. Então, os hotéis vão sumir e o turismo de trabalho vai praticamente desaparecer porque não vai ter necessidade. Hoje quem faz, né, quem promove os eventos aí de congresso e tal, já percebeu que é muito mais barato fazer tudo online e o efeito é quase o mesmo. Claro que nada substitui o olho no olho, mas tem funcionado bem. E o quarto ponto que eu trouxe na semana passada foi que as casas elas se tornam mais adaptadas e mais tecnológicas ao trabalho. E eu sugeri lá, naquele encontro, que as empresas favorecessem, né, municiassem as pessoas dentro de casa para que elas tivessem um bom local de trabalho. Aqui eu estou falando de boa internet, bom telefone, boa câmera, boa iluminação,
treinamento para que essas pessoas façam as coisas, mesmo quando são aulas, né? As pessoas façam isso de um jeito que represente a marca da empresa, como um backdrop, uniforme. Então, toda essa parte de estrutura na casa das pessoas. E cada vez mais, tá? As pessoas pararam de trabalhar, ou melhor, estão parando de trabalhar em cima da cama ou embaixo da escada, sabe? Aquele lugarzinho de trabalho que a gente descola um canto ali e faz, não. Isso hoje, essa realidade não é mais assim, tá? As pessoas estão querendo realmente ter conforto para trabalhar. E perceberam que o trabalho é muito mais assertivo, economia de tempo, de dinheiro, de recurso, quando você está focado em fazer isso de um jeito como que a gente está fazendo aqui agora, né? 30, 40 minutos, aquelas reuniões longas, quando tá todo mundo junto, que se levanta, pega café, atende telefone, faz tudo isso. No online isso desaparece, porque o tempo aqui ele é melhor utilizado, tá? Então isso é bem legal de vocês perceberem. Agora os outros pontos que eu quero trazer para vocês. Olha isso aqui. A produtividade não depende mais de um chefe que te revê. Agora é por meio de plataformas que ajudam você a medir os resultados, como KPIs e outros que são eficientes. A forma de contratação de pessoal é super repensada. Isso aqui é minha praia, hein? E contratar os melhores do mundo hoje é mais fácil, barato e eficiente. Eu não sei se vocês sabem, eu vou contar um negócio para vocês aqui. Não vai haver, né? Não haverá mais diferença entre contratar pessoal local e pessoal estrangeiro. Hoje somos todos globais. Muita gente, hoje eu tenho contratado o serviço, por exemplo, de Barcelona, na Espanha. Tenho pessoas que estão oferecendo seus serviços morando em outros lugares que não sejam no Brasil. Então essa coisa já sem fronteira já vem acontecendo, mas agora cada vez mais. É claro que as relações de trabalho, elas estão ficando muito mais na onda do profissional liberal do que nas contratações CLT. Esse não é um papo para mim, eu não sou especialista nisso, as pessoas acham que eu sou, mas eu não sou, eu entendo um pouco, e isso depois a gente pode até trazer para uma conversa aqui para falar sobre isso. Mas esses modelos de contratação hoje, aquela pessoa que mora num raio de 2 km, 5 km do escritório, deixarão de existir para contratar gente de outro lugar, de outro país, com outro momento, e tem funcionado bastante. Isso será uma tendência. Isso eu achei sensacional, porque a gente faz vaga para outros lugares e a gente tem procurado a propósito quem não domina uma língua, né, uma língua inglês, espanhol, quem não domina minimamente uma dessas duas línguas ou as duas. Putz, gente, se isso já era lá atrás, agora isso daqui virou uma necessidade e tem sido visto com bons olhos. A gente está fazendo um processo seletivo para pessoas agora com inglês ou espanhol fluente, né? E isso é uma coisa que realmente vai fazer muito sentido, e a gente às vezes vai contratar gente de outros países que falam a língua para poder atender demandas aqui dentro, tá? Tudo que é repetitivo, o segundo ponto, né, de hoje, tudo que é repetitivo se torna virtual e em regime de assinatura. De igrejas, arte, academias. A gente já tá vendo aqui. Oi, Renê! Fofo, você que é, querido. Você já é meu amigo para sempre, se ferrou, não vai ficar livre de mim nunca. Tudo que é repetitivo se torna virtual e em regime de assinatura. De igrejas, arte, academia, cinema, entretenimento. Às vezes a gente vai para coisas físicas, mas os números não darão mais para manter as infraestruturas físicas que tínhamos antes. Poucos lugares podem manter alguns modelos abertos. Em breve, serviços mais sofisticados serão trazidos para dentro da nossa casa. O que ele está querendo dizer aqui? Que tudo que é por assinatura, televisão, telefone, internet, tudo que é mais ágil do ponto de vista de pagou, levou, usou, comida, alimentação, serviços, como por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, que ela é uma contratação, isso já acontece, tá? Terceirizado. Os terceirizados vão ter
um lugar muito definitivo na nossa vida a partir de agora. E tudo num clicar de botões. Então a gente vai usar os nossos telefones, a nossa tecnologia para poder contratar serviços que vão servir a gente nos nossos dia a dia aqui da nossa casa, na nossa empresa e cada vez mais. Empresas que não investem, terceiro ponto de hoje, ó. Empresas que não investem, assim, ó, mais ou menos 10% em novas tecnologias vão desaparecer. A tradicional empresa chegou ao fim em 2020. Ai, gente, para o nosso mercado está doído, hein? Resta esperar a sua morte final. Com recursos limitados, as empresas exigem mais certezas e melhores investimentos. Uma empresa de tecnologia fresca e nova hoje pode substituir outra que tem feito o mesmo nos últimos 50 anos. Pensa nisso. À medida que o modelo de cozinha escura cresceu, muitos serviços copiarão o modelo. Ou seja, ó, o turismo para entretenimento... E aí, à medida que o modelo de cozinha escura cresceu, muitos serviços copiarão o modelo. O que significa isso? Ó? Hoje, sabe aquela história, você bate a palma e a luz acende na sua casa? Hoje, cada vez mais, a gente vai ter mais esse tipo de recurso instalado dentro do nosso dia a dia. Isso vai chegar com uma força muito, muito grande. Tudo que a gente puder substituir, tudo que é muito automático será substituído por tecnologia. O que não vai ser substituído por tecnologia são as especialidades. Eu vou dar um exemplo que eu vi outro dia que foi bem legal. O médico pode ser substituído, o enfermeiro não. E o que significa? O médico ele pode ter um robô ou um software que opera dentro desses padrões do médico, mas o tratamento pós a cirurgia, que é o conhecimento do enfermeiro, de quem cuida dessa pessoa, esse não será substituído, porque tem uma demanda aí de momento, da situação, de entender como que tá, por exemplo, o paciente, e isso só é feito por humano, o robô ainda não conseguiu trazer isso para a realidade. Então são essas disrupções do nosso dia a dia que a gente vai começar a enfrentar. Vou trazer mais um ponto aqui, ó. O turismo para entretenimento retorna plenamente fortalecido no segundo semestre. Claro que quando isso aqui saiu, que foi foi em outubro, novembro do ano passado, a gente ainda não estava aqui, né, nessa onda, né, que a gente está aqui agora. Mas a tendência é que isso se mantenha em 2021 inteiro, tá? Então é isso que eu tô trazendo para vocês, ó. As pessoas apreciam... o turismo para entretenimento retorna plenamente fortalecido no segundo semestre, sempre acompanhado de muita tecnologia na sua informação. Gente, tecnologia o tempo todo. As pessoas têm me perguntado assim, o que os profissionais hoje precisam ter de diferencial, né? E o diferencial aqui tá falando de tecnologia, tá falando de novos conhecimentos para novos conceitos e novas habilidades em lidar com tudo que não é o normal, né? Que é disruptivo. Então, você saber mexer num site, você saber mexer num aplicativo, você saber procurar as ferramentas. Vou dar um exemplo. Eu estava aqui agora, eu vou falar, tá, gente? Eu estava aqui agora no CREF, no site do CREF. Pensa numa coisa difícil. Todos os sistemas, todos os sites de todos os serviços que oferecem recursos ou soluções pra gente hoje precisam remodelar. Eu mesma estou refazendo o site da Brainfit, vou refazer para esse ano, porque a gente está precisando remodelar soluções para dentro do ambiente da web. Oi, Fabrício, tudo bom, querido? Entendeu? A gente está precisando ter coisas ágeis, rápidas, com soluções criativas, com respostas assertivas para uma determinada demanda. Hoje a gente não cabe mais ficar procurando coisinha, ou cada vez mais as plataformas digitais estão mais ágeis, mais rápidas de você encontrar aquilo que você procura. Eu tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte, né, que eu sou treinada para ter 6 segundos de paciência. Então eu pego um currículo, se em 6 segundos eu não encontro, oi, Egueira, oi, Fê. Se eu não encontro o que eu desejo, o que eu quero, a informação que eu procuro em 6 segundos, em qualquer coisa, e aí, por ser treinada como headhunter, eu também sou treinada para pesquisar coisas para minha vida,
coisas mais dinâmicas, isso aí, Fabrício, eu perco o interesse. E assim, cada vez mais, todas as empresas precisarão olhar para isso, tá? As pessoas apreciam mais do que nunca visitar o natural, mas com soluções altamente tecnológicas. Isso significa dizer uma coisa bem legal, que eu falei hoje até com a Magda. A gente precisa, ainda que a gente esteja municiado de muita tecnologia e muita informação referente à tecnologia, né, que faça sentido, a gente não pode perder o lado humano. Então, por exemplo, os nossos processos seletivos que são feitos hoje, embora eles sejam processos em que a gente capta currículo, dispara a vaga, busca por otimizador de busca, por palavras-chave, enfim, por uma série de inteligência artificial embarcada nisso tudo aí, a gente ainda faz e a gente atua para as entrevistas, todas elas online há 11 anos, tá? Eu faço isso. A gente não perde o ponto de contato humano, né? Então, embora a gente queira muita solução altamente tecnológica, a gente não quer perder essa parte da humanidade. Locais mais remotos, por exemplo, experiências mais autênticas, suportadas com assistência digital 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por mais, hoje, por conta dessa tecnologia toda que a gente está vivendo agora, não dá mais para a gente entrar num site de uma empresa, qualquer que seja ela, e a hora que a gente vai digitar fale conosco, sei lá, através do WhatsApp, que fica aquela bolinha, né, pulando, né, inclusive eu preciso colocar isso no meu, a hora que a gente entra para esse lugar, a gente precisa ter resposta rápida, como se tivesse pessoas falando com a gente. Claro que a gente está falando daquele robô, né? Aquele robô também resolve, porque existem perguntas ali que se você fizer direitinho, o robô já tem as prévias, né, das perguntas. E isso do ponto de vista tecnológico, operacional, tá tudo certo. Mas existem algumas coisas e algumas perguntas e algum tipo de relacionamento que as empresas não vão poder perder, que vai ter que ter o atendimento humano, o atendimento com a pessoa ali para falar. Ou você tem que ter soluções que realmente resolvam o problema das pessoas. Como, por exemplo, o exemplo do CREF que eu acabei de dar, que tem lá um monte de lugar para você acessar, mas você não acha lugar nenhum. Eu passei 3 horas tentando fazer um negócio dentro da plataforma. Reclamação, tá, gente? E aí eu acho que vale essa conta que a gente está fazendo e cada vez mais. A interação é a base do entretenimento do futuro. Então faça parte, experimente algo autêntico e descobrir informações de forma muito dinâmica, tá? Tratamento de dados, mais um ponto aqui que eu vou trazer para vocês, ó. O tratamento de dados, a Lei Geral de Proteção dos Dados, né, LGPD, que já desde 2018 é uma obrigação e agora, mais do que nunca, em função de toda essa tecnologia, a gente está tendo que olhar para isso com muito cuidado. Todo o material, por exemplo, que a gente tem aqui dentro da Brainfit, os formulários, os currículos, a gente tem dados das pessoas, os dados delas, né? A gente tem um de acordo de que a pessoa aceita que os dados delas sejam repassados para, por exemplo, as empresas que os contratarão, né? Porque não é como a Brainfit não contrata, a Brainfit media a contratação, a gente tem que ter isso muito e agora cada vez mais. Então, atenção para isso, tá? Vocês que têm empresa, que têm cliente, que têm sistema com os dados, tem que estar muito apoiado na Lei Geral de Proteção de Dados e isso é uma coisa bastante séria. Que depois eu vou deixar isso aqui já, como eu vou deixar gravado, eu vou pegar todos esses links assim também e vou colocar lá no canal do YouTube, eu vou deixar isso tudo registrado lá. As pessoas voltam a pagar assinaturas devido a senso de transparência que isso envolve. Isso aqui que ele está trazendo que é o seguinte. Vocês já perceberam? Oi, tudo bom? Obrigada pelo maravilhoso. Oi, Milton, tudo bom, querido? Oi, Miltinho, olha quanta gente entrando. Pati. A gente hoje, não sei se vocês já perceberam, obviamente já perceberam, né? Mas se você tá logado no seu computador, se você cadastrar o seu cartão de crédito, todas as plataformas que você entrar hoje, se você der um clique, compre aqui, alguma coisa, automaticamente o seu computador preenche os dados do seu celular. Claro que você tem que autorizar isso. Mas essas plataformas elas estão ficando cada vez mais seguras, não tem mais essa questão do medo. Apesar de que houve, aí eu já até passei por isso, comprei um negócio pela internet e veio totalmente diferente de um lugar, principalmente da China, e eu já recebi um embrulho aqui vazio.
tá? Porque eles pegam por conta disso, inclusive também, essa lei de proteção dos dados, né, geral de proteção dos dados, tem sido muito cobrada das empresas que captam dados das pessoas. Putz, e isso hoje, gente, é o tempo inteiro, né? Todas as empresas pelas quais você faz pesquisa de qualquer coisa, existe um lugar aqui, deixe seu contato conosco, ou fale conosco, tudo isso é funil para a captação dos dados da gente, e isso gera um algoritmo. Hoje, inclusive, eu vi um TED, que eu também vou disponibilizar esse link, talvez isso eu coloque até dentro do meu Instagram aqui para depois vocês pesquisarem, de um ator, e ele fala, né, que uma das coisas que a gente hoje a gente perde a criatividade porque a gente quer chamar a atenção via rede social. E as redes sociais, no caso o Instagram, ele ganha dinheiro com o nosso trabalho. Na verdade, nós trabalhamos para as redes sociais. O Dilema das Redes fala isso, então todos esses algoritmos, na verdade, nós somos os bonecos na internet. Isso é saudável se você souber, né, lidar com isso. Então eu acho que vale a pena você prestar atenção em quais plataformas. Por isso que eu tenho dito pra caramba para as pessoas se comportarem muito dentro com as suas imagens, né, nas redes sociais. Porque cada vez mais esse ambiente ficou visitável. Então hoje a nossa casa foi transferida, né, o nosso lugar de reconhecimento, de conhecimento, de contato, virou esse ambiente virtual. Então, por isso, cada vez mais a gente precisa não só se proteger, mas também que tipo de imagem a gente quer passar para quem está nos vendo. E cada vez mais pessoas verão a gente aí, né, nesse lugar. E aí a gente tem que fazer essa conta, que tipo de representatividade a gente quer ter, tá? Então, o tratamento de dados, tudo pode ser copiado, replicado, excesso o prestígio. O valor da empresa hoje depende de muitos fatores. Aqui, a gente está falando de valor da empresa, mas também valor da nossa empresa, né? A empresa, né? Enfim, a marca, CNPJ, mas também a gente tem a nossa empresa CPF, né? Então, tudo isso virou marca hoje. Hoje as empresas fazem mais conta e os colaboradores, né, os funcionários, as pessoas, fazem ainda mais contas, buscando lugares legais para trabalhar, sendo referências no mercado de trabalho, buscando recolocação. Acabei de receber, hoje eu até me atrasei para entrar na live, eu atrasei 2 minutos para entrar na live, porque eu estava com uma pessoa que está buscando recolocação nesse momento, pedindo de como que pode se posicionar melhor. Então, tudo isso tem sido muito visitado hoje pelas plataformas digitais, pela inteligência artificial, pela tecnologia de uma maneira bastante sistêmica, de lugares que a gente ainda não tem ideia de onde isso vai parar, ok? Só mais uma coisa e o último ponto que eu vou tratar hoje, tá? A força de trabalho é drasticamente reduzida e muitas operações simples são fornecidas pela inteligência artificial. Em 2024, a inteligência artificial vai lidar, ele já vai lidar com operações complicadas em milhões de locais. Quer dizer, a gente vai ter coisas que antes era só uma pessoa que fazia, ou um especialista que fazia. A inteligência artificial vai tomar conta disso e vai resolver nossos problemas à distância de um jeito que a gente não vai nem ver, mas nem vai imaginar. Mas a adoção convencional vai começar, né? Essa adoção de inteligência artificial, né? Vai começar agora em 2021 de um jeito que deveria ter sido. Porque até agora a gente tratou a tecnologia como um pet, né? Como algo que a gente podia de vez em quando bater um papo, brincar, fazer um cafuné. Agora não, agora a gente realmente virou gente grande nesse quesito da tecnologia, de saber usar as plataformas, as ferramentas. Vocês já devem ter visto isso. Muitas empresas que antes eram mais, talvez analógicas do ponto de vista de como tratava os relacionamentos com os clientes e a oferta de serviço, né, e produto, elas eram mais analógicas, né, mais humanizadas e tal. Hoje tudo é clique, tudo é uma landing page, um link, um formulário, todos os ambientes de um sistema como um todo. Então hoje cada vez mais as plataformas estão se tornando cada vez mais robustas do ponto de vista de informação e oferta de soluções, tá? Em função disso,
uma grande temporada global de demissões está chegando. Gente, o desemprego ocorre por motivos multifatoriais e não apenas por causa de crise econômica. E em função disso tudo aqui que eu acabei de falar, desses itens todos que eu trouxe, a tecnologia embarcada dentro de todas as plataformas, as assinaturas digitais como solução de problemas, os deliveries cada vez mais ágeis e com mão de obra mais barata, quer dizer, hoje os restaurantes, se está acontecendo isso, eles estão sobrevivendo. Aqui perto da minha casa eu tenho um restaurante, o cara tinha o restaurante, aí o que ele fez? Ele vendeu o restaurante grande e comprou uma lanchonete muito menor só para delivery, porque eu conversei com ele hoje, inclusive, e ele me disse que para ele não compensava ter um restaurante gigante, com uma operação gigante, para fazer a mesma coisa que ele pode fazer numa lojinha muito pequenininha. Então hoje a gente está olhando para um consumo mais inteligente, um investimento mais assertivo, mais inteligente, mais econômico, mais ágil, de uma maneira a ofertar as mesmas, com bastante qualidade, mais agilidade, menos pessoas, diminuição de custo. Então hoje a gente está tendo que repensar todo o nosso negócio para saber exatamente, para não perdendo qualidade, mas economizando. A gente está virando empresa enxuta, mercado enxuto. Por isso que se você é um profissional e deseja se manter relevante no mercado de trabalho, que é o que eu sempre falo, né? Estuda sobre tecnologia, estuda sobre comportamento, estuda sobre tendências, estuda sobre o mercado, não só aqui o mercado de academias, mas o mercado como um todo, porque o mundo, né, ele não se resume a um único lugar, né? A gente tem que trazer muito conhecimento, muita informação de outros lugares para que a gente consiga, inclusive, lidar com tudo isso que está acontecendo, para a gente ter boas respostas e respostas eficientes, para que a gente continue minimamente tendo esperança de que tudo isso daqui vai passar, e a melhor maneira de passar por tudo isso é junto, porque separado fica mais difícil, tá bom? Esses foram, eu trouxe até aqui, falei de 20 pontos, né? Até aqui foram 10 pontos, tá? 4 da semana passada e eu dei uma forçada em 6 outros pontos para vocês entenderem como é que tá o mercado. Espero que vocês tenham ficado com frio na barriga, assim como eu tenho ficado, porque quanto mais contato eu tenho com essas formas disruptivas de manter os nossos negócios e de nos mantermos também como pessoas, não só como empresas, né? Quanto mais eu entro em contato com isso, mais frio na barriga eu tenho, gente, porque eu fico pensando aqui como que eu posso fazer uma inovação sem sair fazendo coisa doida, sabe? Uma inovação que seja consciente, lúcida, que mantenha toda a missão de negócio, né? Por mais que você mude a maneira como você opera, vale você se manter dentro de um propósito que você teve, né? No meu caso, desenvolvimento de pessoas para entregar melhores resultados na vida e no trabalho, tá bom? Live, fica salva até amanhã, tá, gente? Semana passada eu prometi isso, que ficava salva até amanhã, mas eu acabei demorando porque eu não achei os sites para download, olha isso, ó, que eu acabei de falar, os sites para download, Fabrício querido, obrigada. Os sites para download, eles estão cada vez mais exigentes, eu diria, né? Aliás, todas essas plataformas onde a gente aloca conteúdo, né? Hotmart, Eduz, Save From, VDownloader, uma série deles aí que a gente acaba pesquisando e cada um, eles ficam tentando se reinventar e a gente vai buscando novas tecnologias, né? E também coisas que sejam mais ágeis, aí, mais fáceis. Plataformas que antes eram gratuitas agora estão cobrando, né? Tem uma série de linhas. E aí eu demorei esses 4 dias para tirar a live da semana passada aí do Instagram, porque eu não achava, não conseguia baixar. Tava tudo bloqueado, não dava mais. Então é disso que a gente tá falando, tá? A gente tem que saber sair bem, se sair bem, né? De tudo isso que tá acontecendo, que são as atualizações, a melhora, né, dessas ferramentas todas virtuais, e a gente tem que fazer essas adaptações cada vez mais, tá bom? Gente, prazerzaço falar com vocês, espero vocês quarta-feira às 21, quarta-feira que vem, às 21, pra gente falar um pouco mais de mercado. Vou tentar semana que vem terminar os itens que tem alguns outros itens que valem muito a conversa, tá?
mas eu vou trazer na semana que vem o resto dos itens, vamos ver se eu finalizo. E aí a gente vai construindo conteúdo junto. Se vocês quiserem algum tipo de conteúdo mais específico, é só mandar para mim. Eu tenho em qualquer rede social, as redes sociais hoje servem como pontos de comunicação super efetivos, então pode mandar para mim pergunta, dúvida. Eu tenho feito uma interação bem grande aqui no Instagram, com caixinha de pergunta, e as pessoas têm respondido bastante, tem aumentado muito o meu engajamento em relação a isso, eu agradeço demais. E isso tem ajudado bastante na construção desse tipo de conteúdo. Inclusive, foi um dos motivadores pelos quais me fizeram voltar para as lives. Tá bom? Gente, Magdinha, você. Um beijo bem grandão. Até semana que vem. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, se mantenham saudáveis, tá bom? Um beijo, tchau.